essa questão, até mesmo que você está falando, né? Que você viveu essa parte da composição com a geração ali. Hoje, quando você olha e vê o cenário da música atual, hoje, e vivendo isso, né? E trazendo essas experiências todas que você viveu na sua vida, né? Não estou desmerecendo o que está acontecendo de jeito nenhum, mas o que hoje está acontecendo veio de uma plataforma, né? Veio de algum lugar, teve uma base. E eu lembro quando eu era adolescente, na igreja, a gente escolhia as músicas do Bene Gomes, do Koinonia. Eu lembro da primeira vez que eu cantei Ó Senhor, eu quero estar Disponível em tuas mãos, né? disponível. Caramba. E eu lembro do tecladista falando assim pra mim, Renan, essa música é muito grave. Ela é muito grave. Eu tinha a voz mais aguda do que eu tenho hoje. E eu fiquei, meu Deus, é muito grave, é muito grave. Eu cantei, parecia um rapper. Ó Senhor, eu quero estar disponível. Mas, Não, mas é por causa do tom, né? Era por causa do exatamente. tom que estava tocando. Mas naquela época eu ainda era muito novo na música. E essa geração cresceu em cima de uma base. Hoje a gente tem muitos outros compositores e o cenário da música gospel atual, né, tá bem expansivo, É. diversificado. E qual a sua opinião em relação a isso hoje, né? Como é que você enxerga isso? Eu vou dar uma resposta bem simples, bíblica, tá? Sempre vai ter no meio do trigo o joio. Então, assim, cara, é difícil às vezes você saber, tá? Eu não tenho nenhuma prevenção, eu não tenho problema com worship. Eu nem sabia o que era worship, gente. Sabe, eu não sou esse É cara tipo que meio. fica estudando e vendo e vê o. Isso é a má utilização de uma palavra, é isso aí. É o É, chip. o chip é adoração. Eu lembro que uma época teve também muito em voga assim, adoradores extravagantes. Sim. O que é isso, gente? Eu tenho que Adoração fazer alguma. profética. Eu tenho que fazer. Adoração profética. Eu tenho que fazer alguma extravagância. Sim. O que é? É a roupa? O que é? Pegar um véu e Mas para mim, a tônica continua sendo a mesma. Tem músicas que elas vão até a alma É isso e aí. tem Eu músicas que aprendi isso vão hoje. até o espírito, E cara. é isso. E assim, eu estava numa entrevista com o, o pastor Fraga, né? Ele tinha um podcast, não tinha? Como é que era o nome daquele negócio Um desse? programa, né? Talk, não sei. Nova Talk. Nova Talk. Nova Talk, né? Que ele me entrevistou eu tava lá. e ele perguntou assim, como é que você, o Auni, você sabia quais as músicas que não tem sucesso? Eu falei, cara, a gente não tinha a menor ideia. E então ele contou para nós uma entrevista aqui do John Lennon, na época dos Beatles, lá atrás, em que alguém fez essa pergunta. Poxa, como é que vocês escolhem só músicas de sucesso? Ele falou assim, é porque a gente só escolhe as músicas erradas. As músicas que a gente, sabe, a gente achava que não ia dar certo. Ele não falou bem nesse termo, mas ele falou assim, cara, é um mistério. Porque músicas que você garantia que ia fazer sucesso, não fazia. E música que você pensava assim, cara, vamos botar isso aqui para completar o repertório, B-side, né? O lado explodia. B ali do. Não é interessante. Então, assim, tem coisas em Deus que você não explica. Parece que é mais assim, por causa de um propósito. Sim. Eu entendo que Deus teve um propósito com a minha geração, tá? E com essas músicas que fluíram, que não eram só em Goiânia, né? Nós tivemos a influência e uma referência muito forte do Asaf, que estava lá. Tem uma coisa, um fato interessante entre. Só vou fazer um parênteses para voltar. O Asaf Borba, o Ademar de Campos e o Bené Gomes se converteram no mesmo ano. Um em Goiânia, fui eu, outro em Porto Alegre e outro em São Paulo, sem se conhecerem, obviamente. Quer dizer, então por isso que eu estou voltando aqui à questão do propósito, Sim. porque nós três começamos a trabalhar com o que a gente chama de música congregacional, louvor congregacional. Foi o título que deram, não foi nem nós que falamos. Não, os louvores lá de Goiânia são mais congregacionais. E eu entendi, porque quando eu era da Batista, lembra que eu era da Kibe? Que- Frito ou A, assado. a Kibe era o seguinte, era o coral cantando e era os hinos hinários. Tá? Uma vez por mês, a juventude assumia e a gente era um. Como é que forma aquele quando você imita um conjunto? Cover. Cover. Nós éramos cover dos Vencedores por Cristo.
A gente cantava aquele tipo de música evangelística, assim, que as pessoas ouviam e achavam legal, mas elas não cantavam junto. Não eram músicas de contemplação, de adoração, de conexão, de comunhão com Deus. Tá? Uhum. Esse era o nível de música que eu conhecia quando eu me converti. Aí tinha uns corinhos que cantavam na MPC, mas muito voltados para o evangelismo, para falar do amor de Jesus. Né? O amor de Jesus é maravilhoso. O amor de... Então, sempre no intuito de trazer o perdido para Jesus. Mas nunca uma música de comunhão com Deus. Então, quando a gente começou em Goiânia, o Azaf já estava no caminho e o Odemar também. Então, eles nos inspiraram. Principalmente o Ademar, o Azaf, porque o Azaf, ele trabalhou diretamente conosco. Ele nos produziu. O Adoração 1 foi produzido pelo Azaf e arranjado pelo Gerson Ortega. Que, cara, todos aqueles arranjos do Adoração 1. E deixa eu falar do Adoração 1. O Adoração 1 foi, sem sombra de dúvida, o nosso best-seller. Foi o primeiro. E enquanto nós tínhamos ainda os produtos físicos, é o que mais vendia. Lógico que você tinha assim, o lançamento Adoração 7. Então vendia o 7, vendia muito naquele primeiro momento, mas o segundo era o Adoração 1. Aí o 8, aí o 7 deixava de ser o 8 e o 1. Então o 1 nunca deixou de ser, De acompanhar. de acompanhar, de ser muito bem vendido. Eu me lembro que lá em Goiânia a gente tinha vendido 300 mil cópias, isso para nossa cabeça era uma coisa de louco. E outra coisa, sem nenhum tipo de remuneração, de direitos autorais, direito conexo, direito artístico, direito comercial, nada, zero. Nós não recebíamos nada, éramos voluntários. Sim. Tá? Lá na frente, alguém falou assim, olha só, não fui nem eu, foi um músico meu, que ele compôs duas músicas que arrebentaram também. Não é? Foi Espírito Enche a Minha Vida. Espírito Enche a Minha Vida. Foi a primeira música que ele compôs, o William, que era o nosso tecladista, o William Soares. E ele compôs uma Adoração 4, essa Espírito foi na Adoração 1, que é chamada de Oferta de Amor. Vem o Senhor, minha vida, oferecer. Cara, arrebentou. As músicas dele eu amo, tá sempre no meu repertório. E ele que falou assim, falou para nossa gravadora assim, cara, vocês não vão pagar nem os direitos autorais? Aí que eles foram estudar e falou assim, é mesmo. A partir do Adoração 7, então, ele começou a pagar direitos autorais para nós. Mas eu nunca reivindiquei, nunca. Cara, assim, o tempo em que eu mais vi dinheiro, assim, no sentido de preocupação ao aspecto comercial, foi quando eu vim para a MK. Porque a MK ela é muito clara com você. A dona Ivelise, ela é clara, diz assim, olha só, meu filho, né? Ministério Coinonia é uma bênção, viu? Tem muita unção, a gente reconhece isso. Mas se não vender, não fica comigo. Porque aqui tem que vender, porque eu tenho que pagar as contas. Tá? Então, Apesar de cuidar de ministério, é uma gravadora, uma empresa. então, eu vou fazer o seguinte, eu quero que continue tendo muita unção, mas eu quero que venda também, tá bom, meu filho? Tá bom? Então, aí, esse era o papo. E eu falei, cara, que bom, que honestidade, ela tá certa. Tá? Foi boa a nossa experiência com a MK, foi porque aquilo que a gente está dizendo, como a MK ela tinha uma rádio, e as nossas músicas eram veiculadas, então a divulgação era boa, e a agenda então era bem preenchida. E foi uma época em que eu precisei da agenda. Foi uma época em que, cara, eu era praticamente guiado pela agenda. Não é bom ser guiado pela agenda, a gente tem que ser guiado pelo Espírito Santo. Mas, assim, cara, eu tinha agenda direto porque eu tinha que pagar as contas. E eu tinha me desligado do ministério da Sara Nossa Terra. Assim, por uma direção de Deus, a gente desligou. E eu recebi ofertas de emprego de 5 igrejas e acabei optando por uma sexta que não me pagou nada, não tinha salário. Foi a do Maurício Fragado. Tá? Então, assim, cara, obviamente que dinheiro é muito importante, porque paga as contas, mas não pode ser o carro-chefe da vida de ninguém. Não pode ser o... Então, assim, nesse aspecto, eu nunca me considerei um artista. Dizer assim, não, agora eu tenho... Ficou assim, até o fato de eu ter uma agência, né, um escritório que cuidasse da mim, eu comecei a perceber assim, cara, isso aqui tá afetando a minha unção. Porque o cara tá pedindo um valor lá que eu não sei se
eu valho isso. Não é nem questão de valor, é uma questão, eu não sei se é por aí que o Espírito Santo quer fazer a obra. Tá? Uhum. Então foi quando eu decidi sair do escritório. Mas essa foi uma época que, assim, cara, a gente ganhava um certo dinheiro, né? Porque tinha um escritório, o Koinonia era conhecido e a gente tinha uma agenda. Fui muito abençoado financeiramente, mas eu entendi que eu estava me distraindo, eu estava perdendo o foco. Eu estava cometendo hamartia, errando o alvo. Uhum. Aí Deus falou comigo assim, Bené, o que você prefere? Você prefere vender 1 milhão de cópias e não incendiar nenhum coração? Ou você prefere vender uma cópia que seja, ou poucas, mas incendiar milhões de corações? Eu falei, já entendi o recado, senhor. Fui lá na MK e desfiz o contrato por conta disso que Deus falou comigo. Esse cara, olha só. Sabe por quê? Porque eu me vi, quando a gente gravou a Adoração 14, 12, 13 e 14 foi na MK. Eu me vi orando. Senhor, me ajuda a vender CD, cara. Eu preciso vender CD. Preciso vender CD. O Espírito falou assim, meu filho do céu, como é que você desviou tão rapidamente? Eu te chamei para vender CD? Eu te chamei para produzir CD? Ou eu te chamei para compor e para tocar pessoas com essa música? Ah, Cara, acabou, cara. Cheguei lá, só que tinha um problema. E foi um desafio à minha fé. Cheguei lá na MK, frente a frente com a Evelise, e falei assim, dona Evelise, cara, eu acabei de assinar um contrato, renovando o contrato por mais 3 trabalhos. Cara, eu tinha acabado de renovar o contrato assinado. Para fazer o 15, 16, Mais 3, fazer o tipo 15, 16, 17, É. né? Tudo certinho, celebrado, forte, tinha revista deles, Sim. mostrou naquela revista deles, enfoque gospel. Enfoque Gospel. Aí eu chego para ela e falo assim, cara, olha só, como é que a gente pode fazer? Meu filho, o que você quer falar para mim? Eu queria saber se a gente poderia sair da MK. Você sabe que tem uma multa, né? A multa era baratinho. Se eu tivesse te conhecido antes, Renan, você ia resolver o problema. Era 1,5 milhão. Era Uau. 1 milhão de reais e 500 mil. 1,5 milhão. 1,5 milhão. Eu falei assim, dona, beleza, mas eu não consigo pagar, cara. Como é que ele vai fazer? O que aconteceu? O Adoração 14 não teve o mesmo sucesso que o Adoração 13 teve, que foi um novo, que é essa disponível em Sim. tuas mãos, Deus fará um caminho e tal. Então eles perceberam que a gente estava assim, em queda. Tá? Assim, não, tudo bem, eu vou liberar. Vou liberar. Aí foi eu que senti o que minha mãe sentiu quando eu saí da MK, 1 tonelada de peso saindo das minhas costas.